Como que é o processo, como funciona isso? Então, eu estava contando para ela, Vicky, que você já começou Oi. a faculdade de moda, mas você Sim, gostou muito aí em São Paulo e voltou para cá, para Rio Preto. Né? E isso. agora no processo nós percebemos que a comunicação social, entre elas rádio e TV, como publicidade e propaganda, como relações públicas, pode ser bacana para o seu perfil, né? Aí nós vamos Isso. a Tabata hoje, que ela é produtora de vídeo e ela é formada em rádio e TV, né? Agora eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Tabata, como é que você descobriu qual a profissão que você queria seguir? Bom, eu tava comentando com eles, eu também sou do interior, eu sou de Boituva, que é perto de Sorocaba, outro lado, e eu fazia teatro no Conservatório de Tatuí, que é aqui bem próximo. E aí eu comecei a me envolver muito com essa parte da artes cênicas mesmo, que eu comecei a me identificar, e eu tinha uns 15 anos nessa época. Mas eu comecei a ver que eu gostava muito de atuar, mas eu gostava muito de fazer a produção das peças que a gente fazia. Então eu comecei a procurar um pouco mais da minha cidade, enfim, foi 2006. Não tinha ninguém, tipo, ninguém sabia o que era rádio TV na época. Na verdade, uma pessoa, existia acho que você nem sabe o que é, existia um fotolog. E eu encontrei uma pessoa que fazia rádio TV no Fotolog, e aí eu comecei a procurar, porque eu achava que eu queria fazer artes cênicas e jornalismo, porque eu não sabia que existia esse universo de rádio TV. E aí foi passando o tempo, no segundo colegial eu já tinha entendido que eu gostava mais disso. Eu gostava do jornalismo, mas eu não achava que eu era muito para esse lado da escrita. E aí eu fui procurando faculdades de comunicação social. E aí encontrei a Casper, a Anhembi, algumas faculdades em São Paulo. Tem a Unesp em Bauru e a USP, né? E sem contar as do Rio de Janeiro. E aí eu comecei comecei a me inscrever, fiz o treino, nossa, nem lembro como falar isso, o treino no segundo colegial. E aí eu fui pro terceiro, eu já sabia o que eu queria mesmo, fazer rádio TV. E eu sabia que ia ter que sair do interior, que é um fato. Assim, Sim. é difícil. É mais fácil voltar depois, mas é mais difícil começar no interior. Aí eu digo de experiência, eu conheço algumas pessoas. Porque não tem muito mercado, né? Então acaba um mercado muito nichado, assim. Você, geralmente tem uma afiliada à Rede Globo. E é isso. Então é mais difícil, né? Você conseguir entrar. Porque geralmente eles querem experiência, aí se não tem. Eu não sei como que é São José do Rio Preto em termos de tamanho e tudo mais, mas do lado de Boituva só tem Sorocaba, que tem a TVT, que é a da Globo. Então, eu já vi que o futuro era São Paulo, assim, ainda mais esse mercado, ele ou é Rio de Janeiro ou é São Paulo. Infelizmente, a gente ainda está muito nesse eixo. E aí foi assim que eu comecei. E aí eu entrei na Casper Libero, me mudei para São Paulo. E aí eu comecei a fazer rádio e TV. Vocês querem que eu continue falando? Vocês querem me perguntar? Pode falar. Aí eu comecei rádio e TV. Não, porque assim, dizem, e de fato é um pouco verdade, que a nossa área você precisa conhecer pessoas. Então, é o famoso QI. É muito forte aí na nossa área. Eu acho que diminuiu muito. Então, eu cheguei na faculdade, eu não conhecia absolutamente ninguém. Eu era uma pessoa chúcara, era do interior, não tinha tanta tecnologia até que na época, não tinha nem iPhone na época, então eu não conheci ninguém, eu falei, cara, eu vou conhecer pessoas, é isso, acho que comunicação é isso, né, você não tem que ter medo de conversar com ninguém, assim. E foi assim que eu comecei a me envolvendo no primeiro ano em projetos da faculdade, para começar a conhecer essas pessoas, os veteranos, os próprios amigos, né, colegas de classe. Aí no segundo ano eu entrei num estágio numa produtora bem pequenininha, que na verdade eu comecei a mandar meu currículo para todos os lugares, mandava, e uma produtora topou, falou, olha, não tenho dinheiro, mas eu te dou o almoço e o emprego, você quer? Aí eu fui, fiquei um tempinho lá, eles faziam mais vídeos menores, assim, fazia muito institucional para o Senac, e aí depois eu fui para
Eu fiz estágio aí na Rádio Mix, mudei de área. Eu sempre quis TV, mas eu acabei caindo numa rádio. Aí eu fiquei um tempo na Rádio Mix, fiz um monte de... A Mix era bem estilo da rádio, atendia cliente, via as concorrentes. Para mim, foi uma experiência interessante trabalhar em rádio, mesmo eu não sendo o meu foco, porque se lida muito com o público diretamente. Então, você tem que ter um jogo de cintura para falar com as pessoas. Então, para mim, foi muito legal isso. Aí eu saí e eu fui para a TV Gazeta, porque a Casper é uma fundação e na fundação tem a TV Gazeta. Então, eu fui para uma TV aberta, comecei pela TV aberta, fazia um programa semanal, chamava Máquina, não existe mais, mas era com o Fabrício Capernejar, que é um escritor, e era um programa de entrevistas, então eram 3 pessoas na equipe, era eu, a estagiária, a diretora e uma produtora, só. Então a gente tinha que fazer tudo. Então foi super legal nesse sentido. Geralmente quando você vai para um lugar menor, principalmente uma TV aberta, você realmente vai ter que fazer tudo, então você acaba aprendendo muita coisa, assim. E no paralelo tinha a faculdade ajuda, a faculdade sempre incentiva o aluno a fazer estágio, desde o primeiro ano. Assim, não é só a Casper, a Metodista, a AMB, enfim, essas que eu conheço um pouquinho melhor, eu sei que incentivam, porque é muito importante você estar no dia a dia. É um leque muito grande, rádio e TV falando particularmente, tem muitas áreas. Então você pode, dentro da produção, tem produção de elenco, tem produção de objetos, tem produção de arte, tem a produção executiva, tem a produção de frente, que é a pessoa que realmente fica no set. Então, tem muitas coisas dentro de uma mesma função, né? Então, eles realmente incentivam bastante você a ir para o mercado. E aí, depois eu saí da Gazeta, fui para Fox, o canal, o grupo Fox. Fiquei lá 5 anos. Comecei como assistente, saí como coordenadora. E aí eu fui para uma TV fechada, então eu fui com outra cabeça. Comecei tudo de novo, porque eu estava comentando com eles, TV aberta, TV fechada e produtora é muito diferente. Então, os modos operantes, assim, é outra cabeça. Eu fui para uma multinacional, então eu tinha que aprender espanhol, comecei a me virar. Eram 6 canais que eu trabalhava na época, então eu tinha que trabalhar com 6 produções diferentes, independentes ao mesmo tempo. Então eu aprendi o que era Ancine, por que era importante, aprendi leis de incentivo, comecei a ir para outro foco que a TV aberta não tem, porque ela não precisa disso. E aí eu fiquei lá, que para mim foi maravilhoso. Gostei muito, mas aí eu acabei saindo, eu vim para uma vida de freela, que é freelancer, né, que a gente fala, que na nossa área é bem comum, porque como a gente trabalha por demandas, né, por projetos, é muito comum na nossa área ser muito mais freela do que ser CLT, isso é um fato. E tem muitos freelas fixos, que eles chamam, são as pessoas contratadas, mas são PJs. Pessoa jurídica, né. E aí eu saí da Fox para, enfim, procurar outras coisas. Fui fazer um projeto, uma demanda sob encomenda, né? Um projeto para o GNT. Então eu fiz um projeto específico para o GNT. E aí acabei ficando. A Sentimental me chamou para eu ser gerente de projetos aqui, porque eles estão montando uma carteira, enfim, eles estão entrando, estruturando esse núcleo de entretenimento. Então daí já é outro desafio, porque a produtora tem outra cabeça, é muito diferente. Agora eu que vendo o produto, antes era eu que comprava, quando eu estava na Fox, e quando eu estava na TV aberta eu era a pessoa que produzia, porque o produto já existia, então é muito diferente, assim. E é legal dessa área, que eu tô falando só do ponto de vista de produção, né? Tem, sei lá, se você, por exemplo, você falou que você fez moda. Se você gosta dessa parte, quer fazer isso dentro do audiovisual, é possível, assim. Então, dá para você juntar gostos ou muito fácil. Ou dá para você falar, quero escrever. Aí tem a parte total de roteirista. Aí tem roteirista só para projetos de ficção, roteirista só para projetos não ficção, que pode ser um documentário, pode ser um reality, porque todo reality tem um roteiro. Enfim, sei lá, você pode
não quero trabalhar diretamente com um universo audiovisual, vamos dizer assim. Você pode ir para a área de programação, por exemplo, de um canal, que tanto linear como não linear, então você vai decidir o que vai na grade, e tem toda uma estratégia para isso, por que eu quero chamar minha audiência, então qual é o projeto, quem é meu público, que é um outro universo também, não só do audiovisual, digo de set, de filmagem, tem a parte de direção, que aí tem os assistentes de direção, tem o diretor, tem a parte de fotografia, enfim, câmera, som, tem tipo, é muito um universo grande, assim, então eu acho que isso é muito legal, da parte de rádio e TV especificamente, né? Comunicação social, num geral. Ai, gente, eu falo muito, vocês têm que me cortar. Faculdade de rádio e TV, quais são as matérias que você tinha? Você lembra alguma coisa? Lembro. No primeiro ano, geralmente é mais... no primeiro e no segundo ano é mais teórico, né? Então, a gente tem desde filosofia, antropologia, a gente já começava com roteiro, a história do cinema, que é muito importante, né? Porque você tem que ter esse embasamento. Tinha português, que mais? Direção de arte. Aí, a partir do segundo ano, já começa a introduzir mais matérias técnicas, né? Então, a gente já tinha a parte de tecnologia mesmo, de transmissão, por exemplo. HD, na época, a gente ainda tinha SD, então SD, HD, entender essas definições, existem maneiras de filmar, então uma câmera filma de um jeito, outra câmera filma de outra, a gente aprende muito isso. Equipamento, você aprende a manejar cada equipamento, cada lente e tudo mais? Sim, a gente aprende, pelo menos todas as faculdades têm o seu laboratório, pelo menos aqui em São Paulo, certeza absoluta, todas têm o seu laboratório, então você pode alugar, você não precisa ter nada, eu nunca tive, por exemplo, eu alugava no laboratório da faculdade, e aí você tem aula de direção, por exemplo, de fotografia, para você aprender a manejar a câmera, e aí eu alugava e usava esses equipamentos, alugava equipamento de som, tudo, alugava não, né? Pegava na faculdade, a faculdade disponibiliza isso para o aluno. E aí a gente tem matérias de som, então a gente tem tanto a parte teórica quanto a parte técnica mesmo, assim, edição de vídeo. Então a gente tem tanto a teoria da edição de vídeo quanto a prática. Eles têm os seus, todo mundo tem um computador lá na faculdade, então a gente aprende a editar. Não é aquela coisa profunda, mas você consegue aprender, né? Porque na faculdade, como é muito amplo, você aprende tudo. E aí, aos poucos, com a experiência, o que você vai se identificando, você vai indo para a sua área, né? Tem direção de TV, tem direção de figurino. Então, por exemplo, na direção de TV, a gente tinha que fazer uma cena, a gente tinha que escolher, sei lá, uma cena de Friends, e tinha que dirigir o ator ali. Então é legal, porque você realmente tinha que cortar a câmera na hora. Então você vai ali na prática mesmo. Então isso é muito legal, assim, da faculdade, assim, eu aprendi muito. Eu era bem pelo ativa. jeito, né? Dinâmico. É muito dinâmico, bem bacana. É muito dinâmico, assim, e não só, aí falando no geral, porque tudo bem que a Casper são 4 cursos, então tudo é comunicação, todo mundo conversava entre si, assim, então era muito legal isso na Casper, porque eles têm uns programas que passam na TV Gazeta de estudante mesmo, então a galera de rádio e TV tinha que falar com o jornalismo, então fazia muito matéria junto, assim, ou fazia matéria para o ar mesmo, assim, ia lá, pesquisava personagem, quem que a gente vai entrevistar hoje, então rola muito uma troca de informação entre rádio, TV e jornalismo, principalmente. A publicidade, a gente tem os contatos, mas não muito por causa do dia a dia, mas, por exemplo, no universo de trabalho, se você vai para publicidade, você vai para uma agência, sempre tem um produtor de rádio e TV lá. Então, sei lá, tem gente que gosta mais de eu conheço pessoas na minha área que só fazem produção de publicidade. Então, eles só trabalham com agência ou com a produtora. Algo assim, né? E a agência também, enfim, a publicidade também é um outro universo imenso, né? Tem muita coisa dentro da publicidade. Eu sei, mas eu não sei, assim.
Eu sei, enfim, tem além dos criativos, né, daqueles que a gente sempre sabe, tem a parte muito de estratégia, assim, de inteligência do negócio na publicidade, que é mais a parte de marketing e tal. Então, eu acho uma parte interessante. Eu não sei falar muito, mas publicidade é um outro universo muito Relações grande. públicas também, né? Olha, eu não sei muito. O que eu sei de relações públicas, que eu conheço muita gente que trabalha, que aí também é voltado um pouco até para o audiovisual, entretenimento no geral, é principalmente assessoria de imprensa. Então, a pessoa, ela é a imagem daquele lugar, né? Então, você acaba também flertando com o jornalismo, porque você tem que ter essa escrita, essa parte mais formalizada, né, que o jornalismo pede, e você é a porta-voz, assim. É uma das coisas que eu sei sobre relações públicas. Eu sei que tem uma parte de terceiro setor também, a parte de ONG que trabalha, mas eu não sei a fundo sobre. Mas é outra realidade também, é muito grande, assim. Então, é muito legal. E é meio normal ter essa dúvida de qual comunicação social você vai fazer, assim. Sim. É bem comum, sabe? É meio que uma dúvida bem Normal, né? que como as coisas se flertam, né? Uma coisa fala com a outra, não necessariamente se você fizer um, vai te possibilitar de trabalhar em outro. É uma coisa meio aberta. Eu sinto que a comunicação ela é muito aberta nesse sentido. E ela agrega muito pessoas, assim, de outros cursos, né? Não é porque você fez rádio e TV que você vai ficar para sempre fazendo coisas só de rádio e TV, por exemplo. Meu namorado fez rádio e TV e trabalha com publicidade. Então, as coisas realmente se misturam na comunicação. E dá para trabalhar com figurino também, no Rádio e TV, com direção de figurino? Dá. Assim, é muito grande essa parte de arte, né, no geral. Dá super para juntar os gostos, assim. Tem uma demanda, porque para eu fazer uma série de ficção, por exemplo, eu preciso de roupa para os meus atores. Então, tem toda uma concepção por trás desse figurino. Eu acho essa parte muito interessante. Tem toda essa parte de estruturar não só a parte artística, né, no sentido de como que vai ser esse sofá, como que vai ser essa mesa, e também, assim, por que a pessoa vai estar vestindo amarelo e por que a pessoa vai estar com um sapato aberto. Então, todos esses detalhes que, em tese, na tela, ninguém sabe, ele é muito bem pensado por trás, assim. Então, dá super para trabalhar com figurino. Eu conheço bastante gente que trabalha, que fez, por exemplo, moda. Eu conheço muita gente que fez moda e trabalha com figurino, eu conheço gente que fez rádio e TV, que trabalha com figurino. Então é um universo que é bem aberto, assim, é legal, é bem... Bacana. Fala assim um pouquinho da sua rotina diária, assim, como que é? Você chega para trabalhar mais ou menos que horas? O que você faz? Uma coisa, ó, agora eu tô fixa nesse trabalho, mas uma coisa que é interessante... Será que travou? Ela tá aí? Caiu. Tá. Vicky? Vamos ver. Será que ela tá? Vou falar. Voltou. Uma coisa que... Enfim, a gente não tem uma rotina muito... Aqui na produtora, eu vou falar desse meu momento atual. Eu não tenho aquele horário fixo, tem que entrar 9 horas da manhã, sair 6 horas da tarde, fazer 1 hora de almoço, bater ponto. Aqui onde eu estou, não precisa disso. É um horário bem flexível, porque o objetivo você tem que entregar o que você está fazendo. Mas a gente acaba adotando rotinas, porque nós somos seres humanos e sempre, né, adotamos um pouquinho. Eu costumo chegar umas 10 horas, 10 e meia. Atualmente a gente tá montando a nossa carteira de projetos. O que significa isso? A gente está recebendo ideias e projetos de ficção, sejam eles séries ou filmes, né? Que a gente costuma falar longa aqui no mercado, a gente fala longa. Para ver se esse projeto comercialmente tem um potencial de venda. Então eu recebo, sei lá, uma série sobre o universo da escola.
Então, aí a gente vai entender, a gente tá entendendo que projeto é esse, para que canal que ele é, será que ele tem potencial de venda, para qual é o público dele. Então, por exemplo, hoje de manhã eu tive uma reunião 10 horas hoje, que eu recebi uns 4, 5 projetos, e a gente estava debatendo sobre esse. Aí eu falo, esse me interessa, esse não me interessa, porque acho que não tem público, Aí, enfim, tem N motivos. E nesse momento a gente está fazendo muito isso, assim, eu tive 3 reuniões sobre projetos hoje, que eu estou recebendo e vendo. No meu dia a dia, se eu já tenho, por exemplo, um projeto aprovado, um canal topou fazer, no meu dia a dia vai ser mais em função desse projeto. Então eu vou ver se está tudo certo no set, eu vou lá para o set, eu vou fazer contato com o elenco. Então, eu vou fazer esse acordo entre elenco. Eu mexo muito com o contrato, por exemplo. Então, eu faço a proposta do contrato pro ator, por exemplo. Então, eu falo, segue a nossa proposta, a proposta sentimental para você fazer essa série. A locação que você define, quantos câmeras ter. Sim, aí a gente tem uma pessoa na equipe só para isso, que é uma pessoa que ele é um coordenador de produção. Ele é o responsável por isso, para definir dentro do orçamento que a gente estabeleceu, quantas pessoas da equipe, quantas câmeras, quantas diárias. Então, o mercado hoje está acostumado a trabalhar com 6 diárias, folga um dia. Então, trabalha 6 dias por semana, folga um. E a gente está tentando, o mercado está fazendo uma movimentação faz um tempo para mudar essa dinâmica. Então, trabalhar 5 e folgar 2. O quanto isso implica no meu orçamento? Então, esses estudos. Existe uma pessoa que só faz esse tipo de estudo. Ele contrata a equipe, ele contrata o figurino. Aí, cada cabeça, ele contrata geralmente a cabeça. Então, sei lá, ele contratou o diretor de arte. Aí, o diretor de arte fala: eu tenho essas pessoas para minha equipe. Aí, quanto que é? Então, aí vai fazendo um modelinho, vai dependendo do tamanho do projeto. Enfim, tem projetos que a equipe é pequenininha e tem projetos que a equipe é grande, assim. Geralmente, num filme ou numa série maior, a equipe são mais 100 pessoas, assim, no set. Então, depende da estrutura. Mas tem uma pessoa para pensar em tudo. Uma pessoa que pensa só no transporte, uma pessoa que pensa só na alimentação. Todos os detalhezinhos tem uma formiguinha pensando, assim. Porque realmente... Na menor é você mesmo, né? Exatamente. Então, é legal, assim, realmente um trabalho em equipe. É muito em equipe. Bacana. E você já participou de produção de vários filmes, séries, comerciais. Tem algumas coisas que a gente pode ter visto já? Alguma campanha aqui? Ou algum... Deixa eu pensar. Deve ser interessante você trabalhar para criar alguma coisa que muita gente vai ver e vai gostar, né? Deixa eu pensar. Bom, esse que eu fiz pro GNT é um da Giovanna Eubank, que chama No Paraíso, com Gil Eubank, que foi pro ar em janeiro. Tem o Terrores Urbanos, que passou na Record no começo desse ano também, e agora tá na Warner. Na Fox, tem um projeto que chama, eu não sei se vocês vão conhecer, chama Um Contra Todos. É um projeto que ele foi bem forte, ele foi muito forte na América Latina, na verdade. Foi indicado ao Emmy, com Júlio Andrade, que é o protagonista do Sob Pressão, que está passando na Globo. Esse projeto, o que mais? Eu fiz NetGeo também, que é o National Geographic. Eu fiz Missão Pet, com o Alexandre Rossi. Legal, bacana. Enfim, tem muitos. Tem muitos. Tá, última pergunta agora. O mercado de trabalho, como é que é? Como você percebe que vai ser daqui para frente? Se vai aumentar, se vai diminuir? A gente está no momento, não sei o quanto vocês estão acompanhando, sabem dessa parte. A gente está num momento bem delicado do mercado, porque o TCU ele parou, né? Tem uma paralisação na Ancine, então a gente estava numa situação um pouco delicada, assim como cortes em cultura, no geral. O que o mercado
mas ao mesmo tempo, né, o que o mercado está vendo é que o streaming está vindo com tudo, e o streaming a gente chama dinheiro bom, então não tem lei de incentivo e não depende da Ancine. A Netflix anunciou ano passado, não, semana passada, que eles vão produzir 30 novas produções brasileiras. Então isso está movimentando muito o mercado, assim, a Netflix está movimentando bastante. A Globoplay está vindo com bastante força. Semana passada teve um evento que chama Rio to See, que é um evento de audiovisual. Depois é legal até você dar um Google para ver. E aí reúne o player da América, é o maior evento da América Latina de audiovisual. E aí a Globoplay apresentou também uma proposta muito forte, que vai um pouco até contra a Netflix, assim, porque eles são os dois players mais fortes do mercado. Então, ao mesmo tempo que a gente está numa situação delicada, a gente também tem um crescimento muito grande nessa parte desse mercado de streaming. Então, quanto mais o conteúdo brasileiro está sendo valorizado. Então, eu acho que eu tô bem vendo, assim, até a Sentimental como um todo, a gente está bem focando nessa parte de produção não linear, né? E eu acho que tem muito a crescer, assim, não só a Netflix, a Globoplay, a Amazon Prime, ela também está começando a produzir. Então, a parte de streaming, né, e os canais estão olhando muito. A Disney agora, que comprou a Fox. Então, tá crescendo bastante esse mercado. Não é um mercado fácil, não vou mentir para vocês. É um mercado difícil, mas é um mercado muito gratificante, assim, porque você consegue ver na tela o que você fez, é muito legal. Então, eu acho que a gente tem um bom futuro aí pela frente. Com umas dificuldades aí no caminho, mas... assim como muitos, né? Todos os mercados passando por dificuldade, né? Exato. É bacana. Vicky, quer fazer uma perguntinha? Quer aproveitar o momento? Não, você perguntou da rotina dela e tudo mais, que era o que eu queria saber, então... Eu não tenho poder de síntese, então vocês têm que me perguntar. Não, tá. Salário, não quer saber como que... A questão de remuneração varia bastante, né? Quando você está trabalhando de freela, quando você está registrado. Varia muito, assim. Eu não consigo falar para você um teto, assim. O que eu sei de falar, com certeza que é muito doido isso, é que geralmente quem trabalha com publicidade hoje ganha muito mais. Ainda o mercado de publicidade ele é mais rico, porque vem de marca, vem de outra brincadeira. Mas o mercado de entretenimento, com a vinda da Netflix para o Brasil, valorizou muito os profissionais. Então, na parte que... Estou falando dos profissionais, pessoas jurídicas, porque praticamente quem faz todas as produções da Netflix é uma equipe que é contratada, né, por demanda. Então, o cachê foi muito valorizado, assim. Então, tá rolando um momento também de valorização de cachê muito grande, que isso é ótimo pra gente. E e aí vai depender do canal, do tamanho da empresa que você vai estar. O salário varia muito, assim, não dá muito pra Vai de 1.000 a 100 mil, né? Tipo isso. Tipo isso, é muito. Aí depende da função, depende do que você está fazendo. Então é muito aberto, assim. Às vezes tem pessoas que, sei lá, fecham alguns projetos. Publicidade, por exemplo, em uma semana você terminou o trabalho. Então a pessoa, sei lá, tem 4 trabalhos no mês. Então ela vai tirar uma grana maior do que, por exemplo, talvez um CLT tire, porque ela vai trabalhar mais e são 4 projetos. Mas ao mesmo tempo ela vai trabalhar muito mais. Então vai depender muito. Ou às vezes uma pessoa... Eu sei que as pessoas que trabalham na Netflix ganham muito bem, muito mais do que o mercado. Então acho que depende muito de onde você tá. Sim, então... Mas não é um mercado de 1.000 a 100 mil, não sei dizer. Aí eu lembrei de mais uma coisinha para te perguntar. A questão dos youtubers da vida tal. Você acha que dá para usar o aprendizado do Rádio TV para ajudar canais de YouTube a crescer? Ou enfim. Sim, na verdade, até que eu sei que a Casper, por exemplo, mudou o curso agora, chama Rádio TV Internet. Então eu sei que entrou algumas como fala, matérias
especializado, eu não sei exatamente quais, mas eu sei que entrou. Porque, na verdade, assim, é um tema meio polêmico, mas eu acho que... Eu acho não, tenho certeza, porque conheço muita gente que trabalha com... todo youtuber tem uma pessoa ali de rádio e TV. Todo. Porque não é só abrir uma câmera, é um pouquinho mais complexo que isso. Então, pode ser uma pessoa só, pode, que vai fazer tudo, mas sempre existe uma pessoa mais profissional, tem um profissional ali. Esses dias mesmo eu vi a Ana Cardoso fazendo um stories e ela postou, ela virou a câmera e era a menina que filmava ela. Então a menina filma ela e edita ela, que é muito comum. Geralmente no YouTuber é isso, é uma pessoa que faz tudo. Mas sempre existe uma pessoa que fez rádio, TV, jornalismo, qualquer dessas profissões que trabalham no YouTube. Eu acho que eu acho bom, porque é mais um lugar para você trabalhar. Então não acho que concorre, sabe? Legal. Então é isso. Obrigada, Tabata. Imagina, boa sorte. Espero Obrigada. que consiga. Se não for Obrigada. isso, sei lá, vire médica. Porque é isso, né? Tem gente que tem ou quero ser médica ou fazer rádio e TV. Tipo, é umas coisas muito doidas. É verdade. Boa sorte. Obrigada. Obrigada. Tempo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.